Bem-vindos ao Mar de Amigos. Hoje, mais uma vez, estamos trazendo aqui um tema que é extremamente importante para os navegadores, né? Que às vésperas de completarmos 522 anos da chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral na costa brasileira, a qual temos registros de 36 horas para que houvesse o desembarque da tripulação, nós vemos exatamente esta necessidade de abordarmos um tema que para muitos ainda não é utilizado determinados procedimentos para a escolha de um bom fundeadouro ou um bom ancoradouro. Nos nossos passeios nós fazemos isso com uma certa frequência, muitas vezes até erroneamente, muitas vezes inclusive a gente acerta, mas não sabe o que está acertando. E essas regras, elas já são praticadas há muito tempo. E para isso nós vamos abordar, nesse nosso tema de hoje, do Mar de Amigos, para que tente auxiliar aos nossos amigos navegadores. Primeiramente, nós temos que considerar que para um navio ou para uma embarcação de pequeno porte estar fundeada, que é o caso daqueles navios que agora, inclusive pelo nevoeiro, nós não conseguimos identificar direito, mas aqui nós estamos nas proximidades do Porto de Santos e esses navios estão aguardando para carregar ou descarregar mercadorias ou pessoas. Então esses navios estão fundeados num local apropriado para embarcações mercantis. Mas nos nossos casos de esporte e recreio, nós podemos fundear em qualquer local, desde que seja considerado esses detalhes, como por exemplo, período de permanência no local. Qual vai ser o período que ficaremos naquele local? Vai ser curta permanência, média permanência ou uma permanência grande? Então, dentro disso, nós temos que levar em consideração todas as características daquele local, como por exemplo, ser um local abrigado de ventos, tá? Que é um grande temor da navegação, que são as alterações climáticas, né? Então eu tenho correntezas de vento, até inclusive também as correntezas que é ocasionada por maré, por desembocadura de rio, ou por alternância, marolas que sejam geradas, ondas. Então tem que ser um local abrigado. Como é que nós podemos verificar isso? Então nós temos aqui as cartas náuticas, né? A carta náutica, carta de navegação. Aqui, por exemplo, eu peguei uma carta que é exatamente do Porto de Santos, aqui das imediações, onde eu demonstrei que estão os navios, eles estão nesta região, estão fundeados nesta região, mas eles vão entrar aqui no Porto, aqui de Santos. Então aqui, por exemplo, tem locais que é usado frequentemente pelos iatistas, pelos navegadores, nos finais de semana, né? Então são locais, pontos de fundeios. Que esses pontos de fundeios, antes de mais nada, teríamos que ver o relevo do local. Por exemplo, eu tenho aqui nesta posição, tá? Aqui na ponta do Manduba, aqui é próximo àquela fortaleza que os nossos presidentes acabam passando aqui alguns períodos de férias, e aqui eu tenho, por exemplo, uma altitude de 224 metros, tá? Enquanto a Ilha da Moela eu tenho uma altitude de 100 metros. Então isso quer dizer que eu tenho uma retenção natural nesses locais, tá? Que me permite exatamente um abrigo, como nesse ponto aqui eu tenho 330 metros, né? Se eu vier aqui para a ponta aqui da enseada, aqui eu tenho essa região que tem 280 metros de altitude. Então isso daqui vai me dar um abrigo natural e toda a cartografia vai constar esses números que é referente à altitude do relevo. Um exemplo, a Ilha Bela. A Ilha Bela nós temos 1.350 metros de altitude no ponto máximo, né? E no caso nós temos que verificar a posição que o vento vai entrar. Dentro disso, nós também temos que analisar a questão de profundidade do local. Quanto mais profundo for o local onde a gente escolher, nós teremos que ter mais quantidade de filame, ou seja, amarras, né? Que enquanto está no paiol dos nossos barcos, nós chamamos de amarra. A amarra é a quantidade que nós temos de corrente ou cabo para se fazer um fundeio. Quando eu lanço a minha âncora, eu terei
o meu filame, é o que eu estou utilizando de amarras naquele momento. Então, se eu for em pouca profundidade, eu vou ter que usar menos cabo ou menos corrente. E dentro dessas características de pouca profundidade, é óbvio que eu vou ter mais conforto na minha estada naquele local. Daí também nós temos que levar em consideração o tipo de tensa do local, quer dizer, o tipo de fundo, se ela é de areia, se é de lama, se é de lodo, de coral, de concha. Então esse tipo de fundo também na cartografia ela vai constar. Como por exemplo, aqui nessa região eu tenho aqui 11 metros de profundidade, eu tenho aqui a letra L, que eu teria como lama, tá? Então eu tenho lama, vou ter aqui um azinho que é de areia, tá? É o tipo do fundo do local. Então aí eu já vou saber como é que será a resistência que eu terei no solo para que a minha âncora fique unhada. Unhado quer dizer que está fixo, ela está presa, porque quando ela está correndo, ela está agarrando, tá? Então não fixou, ela está agarrando. Fixou, ela unhou. Então, dentro dessa colocação, eu vou ter também que analisar o raio de giro da minha embarcação, né? Porque se eu tenho um local que eu estou utilizando 10 metros de filame, eu tenho que acrescentar o comprimento do meu barco. Se o meu barco tem também 10 metros, então qual que é o meu comprimento do meu raio? É de 20 metros. E assim sucessivamente, para que o barco possa girar por 360 graus e eu não vou ter nenhum obstáculo. Claro que o obstáculo esse tem que ser verificado antes. Eu não tenho nesse raio de giro uma pedra ou outra embarcação. Eu tenho que verificar isso com antecedência para ter um raio de giro que me possibilite uma estada segura. Além disso, eu tenho que ter também as marcações, né? Eu já fiz o meu fundeio, calculei tudo isso tal, mas eu tenho que fazer as marcações para me certificar que o ferro não está garrando. Eu vou fazer essas marcações em pontos notáveis, pontos esses que são pontos fixos, como aqui, por exemplo, eu tenho nessa cartografia, esta ponta aqui, é aquela ponta que está ali, aquelas edificações que estão lá naquela ilha, naquela península. Ali nós chamamos de península aqui da Enseada, tá? Então ali eu teria um ponto que eu posso fazer uma marcação. Aí depois aqui eu tenho um outro que é um ilhote, a Ilha das Cabras. É essa ilha que está aqui em frente a nós. Tá? Depois eu tenho também lá no fundo, entre a neblina, o nevoeiro, eu tenho a Ilha da Moela. Então se eu fizer 3 marcações, tá? Eu vou confrontar o ponto meu que eu fundeei. E aí, dentro das variações, eu vou me certificar se está garrando ou não. Então, dentro de tudo isso que nós falamos, nós teremos um bom fundeadouro, um fundeadouro que todo local no planeta sempre haverá uma condição para que a gente possa fazer um fundeio com segurança e ao mesmo tempo ao lado de embarcações com as mesmas características, tá? Nós temos sempre que lembrar que os barcos eles têm comportamentos diferentes devido ao seu calado, devido ao seu tipo de fundo e à sua área vélica, que é a sua amurada, tá? Então, no caso, nós temos que levar tudo isso daí em consideração. Mas todas esse bate-papo, essas dicas, é para que todos nós possamos expandir o nosso mar de amigos e que a gente possa navegar cada vez mais de uma forma simples, desmistificada e que a gente tenha só prazeres no nosso dia a dia. Então, para isso, venha navegar. Navegar é saudável, navegar é preciso e vamos juntos para a vida saudável.